sou Paloca e hoje finalmente estou aqui para responder às vossas perguntinhas. Tive que fazer o trabalho de casa, tive que procurar algumas coisas, tenho aqui o meu caderninho onde tenho apontadas as perguntas e algumas das respostas. Não preparei todas as respostas porque algumas vão ser mais fáceis de responder no momento, outras tive que preparar porque tive que pensar aqui um bocadinho naquilo que ia responder e por isso é que demorei algum tempo. Porque não tive muito tempo para preparar as respostas, agora é que tive, agora é que também tenho tempo para gravar e para estar aqui, por isso, sem mais demoras, vou então começar a responder às vossas perguntinhas. Vou então começar a responder às vossas perguntas e a primeira foi uma pergunta da Sofia Ramos. Se só pudesses até ao final do ano ler um género de livros, qual seria? Não é preciso pensar muito, não preparei nada para esta pergunta, a única coisa que escrevi aqui foi o género, porque eu já sabia qual é que era o género que eu ia escolher e se eu só pudesse ler um género de livros até ao final deste ano, o género que eu escolheria era não ficção. Porquê? Porque é aquele género que não me aborrece, aquele género que me traz sempre algo de novo, que não me desilude. Tenho aqui a trilogia do Terceiro Reich para ler. E já fui procurar, porque no outro vídeo, quando falei disto, tinha dúvidas se era Reich, se era Reich, e já percebi de onde é que vinham as minhas dúvidas. Reich é em português, Reich é em inglês, por isso a minha cabeça de vez em quando tem aqui estes problemas técnicos, e então não ficção, porque tenho essa trilogia gigante do Terceiro Reich para ler, de certeza, que ia arranjar mais livros. Tenho também por aí um livro da não ficção sobre a PIDE, portanto, não ficção, se só pudesse ler um género seria não ficção. Pergunta da Marta. A Marta fez-me aqui várias perguntas e daquelas que eu tive que pensar um bocado. Sim, Marta, deste-me aqui bastante trabalhinho. 3 anos, 3 livros de não ficção que te marcaram em cada ano e 3 romances nestes 3 anos. Tive que andar aqui à procura. Então, o meu canal começou em maio de 2020, portanto, entre maio de 2020 e maio de 2021, de não ficção, eu escolhi Mein Kampf, aquele livro que vocês já sabem que foi marcante, aquela opinião que tem muitas visualizações, aquele livro que eu quis ler para compreender melhor porque é que é um livro ainda censurado e proibido. Depois, no 2021, 2022, portanto entre maio de 2021 e maio de 2022, eu escolhi Pessoa, a Biography. Estava mesmo muito curiosa com esta biografia do Fernando Pessoa, adorei, portanto tinha que estar aqui também como obra importante de não ficção. E depois finalmente entre maio de 2022 e maio deste ano escolhi Surrender 40 Songs, One Story. Porquê? Porque tive aqui algumas dificuldades e então pensei assim, ok, já escolhi um livro relacionado com um ditador, com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com isso tudo. Já escolhi uma biografia de um autor português. Portanto, livros diferentes de não ficção. E depois pensei assim, para estar a escolher um livro de guerra, eu li livros relacionados com as guerras do século XX, mas para estar a escolher um livro de guerra achei que não fazia muito sentido. Então, escolhi esta autobiografia do Bono, que eu adorei, que ouvi em audiobook e que foi realmente fantástico ouvir este audiobook, foi narrado pelo próprio Bono. Ele canta aqui um bocadinho de algumas canções, ou não fosse o título 40 Songs, One Story, então trouxe-vos aqui esta autobiografia porque foi realmente genial, um livro de não ficção fantástico. E depois 3 romances, aqui já não escolhi propriamente por anos, mas também fui ver mais ou menos nestes 3 anos e se calhar um por ano, mais ou menos. E então escolhi Vida e Destino, do Wassily Grossman, um livro fantástico, genial. Le Bienveillante, um livro também sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, lido em francês, O Belo do Calhamaço. Se não me engano, este livro tem 1400 páginas, mais ou menos, é por aí, portanto, gigantesco em francês, mas adorei esta história. E depois, pensei, para ser um bocadinho diferente, Misericórdia, da Lídia Jorge, um livro de uma autora portuguesa, um livro sobre a terceira idade, sobre a vida num lar, que eu adorei, ri, fiquei com a lagriminha no olho noutras partes, portanto também uma leitura maravilhosa e então achei que merecia estar aqui nestes 3 romances. Mas a Marta não ficou por aqui e voltou a colocar uma nova pergunta ainda mais difícil do que esta. Então, Marta, lançarei uma palavra e tu dir-me-ás um livro lido que te lembraste e que gostaste muito para cada uma. Bastantes palavras e vocês não imaginam aquilo que eu tive que andar aqui às voltas. Então, crime.
esta pensei assim, crime, eu adoro ler thrillers e policiais, então escolhi And Then There Were None, de Agatha Christie, porque é daqueles livros geniais. Eu já não sei em português como é que isso se chama, de antes era as 10 figuras negras, agora já não sei se no início eram 10, não sei, já teve vários nomes, por isso foi um livro que eu achei que era genial. Não tem o Poirot, nem tem a Miss Marple, mas é um livro completamente genial, 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 e já vi também adaptações para a série e adorei. Viagem. Escolhi, que li há pouco tempo, Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne. Portanto, o livro com mais viagem do que este, não sei se conseguiria encontrar aqui algum na minha estante, portanto escolhi este. Para amor, escolhi aqui um amor trágico, Anna Karenina. Adorei ler Anna Karenina, e é assim um amor assim daqueles bem trágicos, assim com desgraça, porque eu não sou propriamente de romances cor-de-rosa, portanto amor para mim tinha que ser uma coisa assim trágica. Depois de guerra, aqui é que a coisa se complicou, porque de guerra, isto na minha cabeça guerras há muitas e livros de guerras há muitos. Então eu escolhi a graphic novel Mouse, porque é falar sobre guerra, falar sobre o Holocausto, mas de outra perspectiva, com desenhos, com diferentes animais. Eu achei este livro fantástico, portanto esta história está contada de uma maneira muito interessante, portanto eu adorei, e então tive que escolher aqui um livro de guerra, e como há tantos, achei que se calhar este podia ser assim uma escolha menos óbvia, uma escolha diferente. Primeira coisa que me veio à cabeça foi The Second World War, ou do Winston Churchill, ou do Anthony Beevor, mas depois pensei, não, vou escolher algo que se calhar não é assim tão óbvio, ou se calhar é diferente, então escolhi Mouse. Continuando, sofrimento. De sofrimento escolhi Babi Yar. Havia vários livros também de sofrimento, mas Babi Yar, aquilo que aconteceu naquela ravina, perto de Kiev, foi realmente algo muito macabro, muito sangrento, e é um livro que realmente transmite todo aquele sofrimento que houve naquela zona, porque os ucranianos achavam, naquela altura faziam todos parte da União Soviética, mas eles achavam que os soviéticos ou que os russos eram maus e achavam que os nazis seriam a salvação, e depois chegaram à conclusão que os nazis de bons não tinham nada. Então este massacre nesta ravina realmente é marcante, portanto achei que para sofrimento podia ser uma boa escolha. Solidão, La Petite Fille de Montchalin. Ainda não falei sobre este livro, porque li este livro em maio e ainda não falei das leituras do mês de maio, mas foi um livro muito pequenino, lido em francês, do Philippe Claudel, o autor de Le Rapport de Brodeck, o relatório de Brodeck, e foi um livro que me deixou de lágrimas nos olhos. Achei esta história lindíssima, muito relacionada com a solidão, mas não quero falar muito sobre este livro porque depois vou falar mais quando falar das leituras do mês de maio, mas só vos posso dizer que adorei este livro, que pode ter-se uma história aparentemente simples, o livro é pequenino, mas a mensagem que me transmitiu foi tão profunda, tão forte, que realmente acabei de lágrimas nos olhos. De infância, relacionada com a infância, O Meu Pé de Laranja Lima. É que não podia haver outra escolha. Eu cada vez que penso em infância, lembro-me sempre do Meu Pé de Laranja Lima, deste livro delicioso, desta história deliciosa, desta amizade entre o Zezé e o Portuga. Nunca mais me esqueci deste livro, foi realmente um livro muito marcante, portanto tinha que ser esta a minha escolha para a infância. Depois, saúde. Pensei em Coisas de Loucos, um livro de não ficção relacionado com um manicômio, entre aspas, e com a saúde mental, portanto não puxei muito pela cabeça e achei que era uma escolha óbvia. Depois de mulher, escolhi Red Comet, The Short Story and Blazing Guards of Sylvia Plath. Eu adorei este audiobook sobre a vida desta escritora, desta poetisa, e realmente a vida de Sylvia Plath foi uma vida muito sofrida, uma vida muito curta e muito sofrida, portanto, mas muito marcante. Uma mulher que viveu tão poucos anos, mas que teve uma história muito forte naqueles poucos anos que ela viveu. E eu realmente adorei ouvir este audiobook e ouvir esta biografia desta grande mulher, portanto achei que a escolha também era óbvia. Depois de força, escolhi The Grapes of Wrath, As Vinhas da Ira. Aquele final, aquela força no meio daquela desgraça toda, aqueles anos da depressão, aqueles anos 30 na América, aquela desgraça, aquela pobreza, aquela miséria, e depois a força que este livro me transmitiu no fim, de, apesar de todas as adversidades e de todas as desgraças, nós conseguimos continuar, portanto também acho que foi uma escolha óbvia. E depois, para amigas, escolhi, também foi difícil escolher o das amigas, mas escolhi Las Malas, um audiobook que eu ouvi, uma história
que é baseada na história da autora sobre a comunidade trans e travesti da Argentina. Por isso, esta comunidade, esta amizade que elas tinham entre elas, de se apoiarem por viverem neste meio, por serem trans, por serem rejeitadas, se calhar, por outra parte da sociedade. Por isso achei que realmente esta amizade era muito forte e que tinha uma ligação muito forte entre elas, portanto escolhi para Amigas Las Malas. E foi uma escolha difícil escolher estes livros todos, mas ainda bem, Marta, que me fizeste esta pergunta, porque realmente tive que pensar e realmente acho que fiz aqui grandes escolhas. Então, passamos para as perguntinhas da Sara. A Sara pergunta como surgiu a ideia de criar o canal. Já contei em vários vídeos, mas posso voltar a contar. Portanto, o canal foi criado em maio de 2020, estávamos em plena pandemia, eu estava fechada em casa desde o dia, já não me lembro, 13 de março, se não me engano. Portanto, eu estava fechada em casa já há imenso tempo e precisava de comunicar. Então já tinha alguns vídeos gravados no IGTV, nem sei se ainda existe IGTV, já tinha alguns vídeos gravados e então resolvi lançar-me para o canal e resolvi gravar e resolvi passar esta parte da pandemia em que estava fechada em casa da melhor maneira. Neste primeiro ano de pandemia, durante estes meses que estivemos fechados em casa, eu só saía para ir ao supermercado, portanto eu não falava com quase ninguém. É verdade que tinha aulas online com os meus alunos, mas é diferente estar aqui, estar fechada, estar sozinha. Então senti esta necessidade de criar o canal, de me mostrar assim ao mundo, de ter mais projeção do que tinha no Instagram, ou Instagram, como dizem aqui os espanholitos. Por isso eu precisei de criar o canal, precisei de exteriorizar isto tudo, precisei de estar à frente de uma câmara para exteriorizar tudo aquilo que me apetecia exteriorizar, porque precisava mesmo de comunicar, porque eu sinto que sou uma comunicadora, eu trabalho com a voz, com a fala, com a comunicação, por isso senti muito essa falta e por isso achei que estar aqui e ter apoio desse lado e estar em contacto com pessoas, mesmo que fosse do outro lado, achei que me fazia falta e por isso é que criei o canal. E ela pergunta também, qual é a disciplina que leciona? Eu sou professora de português e de inglês, tirei a licenciatura de português e de inglês, mas aqui em Espanha estou a dar aulas de português. Além disso, a minha licenciatura é para português língua materna, mas eu aqui estou a ensinar português como segunda língua estrangeira. Aqui é também obrigatório o inglês como primeira língua estrangeira e depois os alunos escolhem entre português e francês. Cada vez há mais alunos de português, também é normal, estamos ao lado da fronteira. Badajoz fica mesmo aqui ao lado de Elvas, portanto os alunos têm muito interesse em aprender português, então eu estou aqui a dar aulas de português como língua estrangeira. É muito giro ensinar a minha língua a espanhóis, neste caso, pensar em coisas que se calhar nunca pensei, porque ao ensinar português como língua materna é completamente diferente. Nós aqui ensinamos muito vocabulário, muita gramática, não há literatura como há no português língua materna. Por isso a disciplina que eu estou aqui a lecionar é português, língua estrangeira, neste caso como segunda língua estrangeira. Passemos então para as perguntas da Jacqueline. Uma vez que estão constantemente a sair novos filmes e séries, como escolhes o que vais ver, qual o teu critério de seleção? Primeiro critério de seleção, ou a primeira forma de escolher filmes e séries, é através das newsletters que eu vou recebendo das plataformas de streaming. Também sigo as plataformas de streaming nas redes sociais, portanto eu vejo quais vão ser os filmes e séries ou documentários que vão sair naquele mês, ou durante aquela semana, o que é que vai dar. Então logo aí eu tenho logo aquelas séries, aqueles filmes e aqueles documentários que eu digo, eu quero ver isto, quero ver aquilo, portanto logo aí tenho assim uma ideia. Algumas coisas não conheço e vou vendo, por exemplo, em vídeos de opinião, também vou tirando algumas ideias de vídeos de opinião. Ou vou vendo, por exemplo, eu recebo o Expresso Diário e às vezes têm sugestões também de filmes e séries, do que é que eu ando a ver, também vai por aí. Por exemplo, séries que vão saindo na RTP, também mais ou menos vou estando atenta àquilo que vai passar na RTP, portanto, para depois poder ver na RTP Play. Portanto, também estou um bocadinho atenta. Portanto, é um bocadinho por aí, um bocadinho por gostos pessoais. Mas, por exemplo, as novidades é sempre algo que é muito falado nas redes sociais e nas newsletters, portanto, logo aí
eu consigo logo selecionar 2 ou 3 coisas que eu quero ver. E depois vou recebendo informações, por exemplo, os da Netflix dizem-me, ai, no dia não sei o quê vai estrear isto. Ou às vezes vou ver o que é que vai estrear e ponho logo para me lembrar enquanto estrear para receber o lembrete. Ou então vejo o trailer 2 dias ou 3 antes e pode ser que me agrade. Portanto, é mais ou menos assim que eu escolho aquilo que eu vou ver. Ela pergunta também, em termos de viagens, qual é a tua viagem de sonho? Já fiz 2 viagens que eu considerei de sonho. A primeira foi quando fui ao Egito, em 2008. Era uma viagem que eu achava mesmo que ia ser uma viagem de sonho. E foi. Cumpriu o seu propósito na totalidade. Foi realmente uma viagem fantástica. E eu era muito jovenzinha, portanto, já foi assim há bastante tempo. Portanto, eu era muito jovenzinha e estava mesmo com aquela adrenalina de ir ao Egito. E estava mesmo desejosa de conhecer aquela cultura e aquela história. E realmente cumpriu o seu propósito. Foi mesmo uma viagem de sonho. Outra das viagens de sonho que eu ambicionava fazer um dia era ir à Rússia, que também fui. Fui à Rússia em 2019. Portanto, antes da pandemia, antes da guerra, consegui ir à Rússia, ainda bem que fui, porque agora seria impossível. E eu tinha este fascínio pela Rússia, por causa da história dos Romanov, por causa dos clássicos que eu gosto de ler da literatura russa. Por isso também foi uma viagem que cumpriu o seu propósito e superou todas as expectativas. Foi uma viagem fantástica. Portanto, estas 2 viagens de sonho eu já consegui cumprir. Se tenho agora assim algum destino de sonho, agora eu acho que já não tenho propriamente um destino de sonho, tenho alguns sítios onde eu gostava de ir, mas também há uma pergunta sobre isso, portanto eu mais tarde respondo, mas já fiz já fiz várias viagens que adorei. Aliás, eu adorei fazer todas as viagens que fiz. Não houve nenhum destino que eu não gostasse de ir. Por isso, mas estas 2 viagens são aquelas mesmo de sonho que eu consegui cumprir. E agora tenho por aí algumas ideias de viagens para fazer, mas já não tenho aquela, vamos dizer aqui em espanhol, ilusão de ir aqui ou de ir ali. Gostava de ir a alguns sítios, mas depois já falarei sobre isso. E a última pergunta dela diz, tens algum livro com história, ou seja, algum livro que te lembres perfeitamente de onde e quando o leste? Há vários livros com história, mas lembrem, por exemplo, do Meu Pé de Laranja Lima, que eu li quando andava na 4ª classe, agora 4º ano. A minha professora começou a ler o livro, todas as semanas lia uma parte do livro, já não sei se era um capítulo, se eram umas páginas. Entretanto, eu estava mesmo muito curiosa e o meu avô ofereceu-me o livro e eu consegui terminar o livro antes da professora terminar o livro na escola. Fartei-me de chorar, lembro-me perfeitamente, fartei-me de chorar. E quando a professora leu o livro na aula, eu pensei assim, agora, quando chegar aquele momento, eu não vou chorar e vou-me aguentar porque sou forte, porque já sei o final, mas não foi como se fosse a primeira vez. Portanto, fiquei lavada em lágrimas na mesma, tenho esta memória desta leitura. Depois lembro-me, por exemplo, também quando li a biografia do Hitler. Eu li a biografia do Hitler antes de visitar Berlim, porque eu tinha comprado o livro uns anos antes, tinha começado a ler, depois perdi um bocado a vontade e depois, antes de ir a Berlim, eu disse, não, eu vou ter que ler, por exemplo, a biografia do Hitler. Eu fui a Berlim em 2015, portanto eu vou ter que ler esta biografia, porque realmente isto vai ser muito interessante. E realmente eu já tinha muito mais maturidade quando li o livro e li com esse propósito de conhecer a biografia do Hitler antes de ir a Berlim, portanto também me lembro perfeitamente que eu li nesse momento e de certeza cá por aí muitos mais livros, e se eu puxasse pela cabeça de certeza que haveria muitos mais livros e que me iria lembrar de quando é que os li, por exemplo os Maias que os li antes do 12º ano, quando fiz estágio e depois há uns anos, portanto de certeza que havia muito mais livros, mas o Meu Pé de Laranja Lima e por exemplo a biografia do Hitler tenho bem presente quando é que os li, porque é que os li, o que é que esses livros me trouxeram, a riqueza que foi ler esses livros, por isso são 2 escolhas óbvias para esta pergunta. Perguntas da Elisa. Para além das leituras e filmes, séries, quais são os teus hobbies ou interesses? Essencialmente, os meus hobbies e interesses é ver filmes, ver séries, ler e viajar. São basicamente ir à praia, mas pronto, viajar, ir à praia, são assim os meus grandes interesses na vida. Não me lembro assim de nenhum que seja assim tão forte como estes, portanto eu acho que são mesmo estes os meus hobbies e passatempos. Como ocupas o tempo de lazer, por exemplo, ao fim de semana, férias, etc. A fazer isto, a ver filmes, a ver séries, a ler e quando posso a ir à praia, porque quando está a bom tempo eu gosto de ir à praia e se puder então viajar, melhor ainda. Se eu puder aproveitar as férias para viajar, para mim isso é excelente. Portanto, o tempo de pandemia foi péssimo por causa disso. Foi bom também por estar em casa e poder fazer as outras coisas, mas o viajar ficou um bocadinho de parte, mas é o que eu gosto de fazer aos fins de semana e quando estou de férias. Tens filhos? És casada? Nem uma coisa nem outra.
Há mais qualidade de vida em Badajoz do que aqui em Évora? Sim. A vida se calhar não é tão cara, a vida em Évora é muito cara. Aqui em Badajoz a vida não é tão cara, por exemplo, comparada com outras cidades de Espanha, como por exemplo Madrid, Sevilha, Barcelona, que são cidades caríssimas. Aqui em Badajoz o nível de vida é um bocadinho mais baixo, portanto é um nível de vida um bocadinho melhor. E qual é o resto? Há mais qualidade de vida? Sim, eu acho que sim, que há mais qualidade de vida aqui em Badajoz, também é uma cidade maior do que é a cidade de Évora, tem mais coisas para fazer, portanto acho que sim. Gostas de arriscar leituras fora da tua zona de conforto? É muito raro eu arriscar leituras fora da zona de conforto, como por exemplo ler livros de fantasia ou de ficção científica, é muito raro, às vezes acontece, mas é raro, não gosto muito de arriscar leituras fora da zona de conforto, normalmente são desilusões que eu apanho e não vale a pena estar a ler coisas que me vão trazer desilusões, que não me vão trazer alegria, portanto raramente o faço. E ela depois ainda perguntou outras coisas. Gostas de cozinhar? Nem por isso. Cozinho, não sou propriamente uma naba na cozinha, não sou propriamente das melhores cozinheiras, não tenho grande prazer em cozinhar, muito sinceramente. Também tens livros de receitas e gastronomia ou esse tema não te diz nada? Tenho por aí um livro com receitas, mas não é propriamente assim aquele tema que mais coisas me diga, não é propriamente aquilo que eu mais gosto de fazer, é estar enfiada na cozinha. Até porque cozinhar para uma pessoa é um bocado aborrecido, então não é propriamente assim aquela temática da vida que eu adoro. A minha cozinha, por exemplo, é minúscula, mas também se fosse grande ganhávamos as mesmas, ou eu ganhava as mesmas, porque não me dizia grande coisa ter uma cozinha gigante. Portanto, não é propriamente o sítio onde eu mais gosto de passar tempo na vida, por isso cozinha e eu e cozinha não somos propriamente assim das melhores amigas. E acho que está tudo respondido aqui das perguntas da Elisa. Pergunta da Celeste. Qual a frase mais bonita que já leste? Já li tantas frases, tantos livros. Eu não sou de sublinhar livros, não sou de anotar frases. Já tive essa fase da vida, quando achava tudo bonito. Vou sublinhar, vou escrever no caderninho. Já não o faço. Por isso tive que pensar assim uma frase, aquela marcante, aquela frase que se calhar me vem mais à cabeça. Então escolhi, do Le Petit Prince, do Príncipezinho, escolhi L'essentiel est invisible pour les yeux. O essencial é invisível aos olhos. E então gosto muito desta frase, acho esta frase bonita, profunda, diz-me muito e realmente é uma frase sentida, é algo que eu sinto mesmo esta frase, por isso escolhi esta frase como uma das frases mais bonitas que eu já li. E agora a perguntinha da Fátima, que tem o canal Abrir o Livro. Quais os 3 destinos de férias que queres muito ir? Já falei um bocadinho das viagens de sonho, não falei de viagem de sonho que gostava de fazer, porque também não tenho propriamente já assim uma viagem de sonho, mas gostava muito de ir à Austrália, não sei explicar porquê, eu acho que é por ser muito longe, por estar distante, por ter animais diferentes, gostava muito de ir à Austrália. Gostava de ir à Nova Zelândia, que também está ali muito perto da Austrália, mas gostava de ir à Nova Zelândia. E gostava de ir aos Estados Unidos, especialmente a Nova Iorque, porque tenho aquela ideia de Nova Iorque, que eu acho que toda a gente tem essa ideia um bocado, os arranha-céus, depois do 11 de setembro, aquilo que aconteceu em Nova Iorque, aqueles filmes que são passados em Nova Iorque, portanto gostava de ir a Nova Iorque. Também gostava de visitar outros sítios dos Estados Unidos, por isso eu acho que serão assim os 3 destinos que se calhar estão mais distantes, que se calhar ainda estão aqui um bocadinho no meu imaginário, por isso seriam estes que eu escolheria. As perguntinhas da Sofia Silva. Quais são os teus livros de não ficção favoritos? Os meus livros de não ficção favoritos são aqueles que estão relacionados com a Segunda Guerra Mundial. Acho que é uma resposta óbvia. Eu sou fascinada pela temática da Segunda Guerra Mundial, portanto todos os livrinhos de não ficção relacionados com a Segunda Guerra Mundial têm um lugarzinho assim muito especial aqui no meu coraçãozinho, por isso acho que sim, que é uma escolha óbvia. Que livros ainda não leste por ser muito grande, por ser denso, por ser clássico? Esta é uma escolha óbvia. Tenho aí Les Misérables de Victor Hugo, Os Miseráveis, em francês, 2 volumes gigantes. E então, sim, tenho um bocadinho de medo. Medo porque é grande, medo porque é um clássico, medo porque está em francês e tenho medo de não ter tanto domínio ainda do francês para ler aquele clássico, por isso sim, acho que tenho um bocadinho de medo e por isso é que ainda estão ali à espera de ser lidos, por isso é que ainda não os li, não me apeteceu se calhar ainda atirar-me a eles, eu vou lendo outras coisas em francês para tentar ganhar aqui um bocadinho da proficiência linguística para estar preparada, porque vai ser assim uma missão um bocadinho difícil. Que livros ainda queres ler este ano? Quero ler a trilogia do Terceiro Reich. Essa trilogia vai ter que ser lida ainda este ano e tenho por aí muitos mais livros que quero ler este ano, mas estes 3 obrigatoriamente eu vou ter que ler este ano.
Que novidades estás ansiosa no segundo semestre do ano? Não sei muito bem o que é que há por aí de novidades. Sei que vai sair em julho o novo livro em inglês do Daniel Silva. Eu já li todos os livros do Daniel Silva. Gosto muito dos livros do Gabriel Allon. Por isso estou desejosa de ler o próximo livro do Daniel Silva. Não sei o que é que vai sair mais no segundo semestre. Também vou recebendo por aí newsletters e novidades de livros. Por isso aos poucos eu vou percebendo o que é que vai sair e o que é que me apetece ler. Mas este do Daniel Silva, sim, eu quero ler agora no segundo semestre de 2023. O Stefan pergunta: que pensador atual que tenha escrito um livro da não ficção, filósofo, sociólogo, psicólogo, professor, economista, etc., é relevante para ti e porquê? Andei aqui a pensar e cheguei à conclusão que não é nem filósofo, nem sociólogo, nem psicólogo, nem professor, nem economista, mas é historiadora e é a Irene Flunser Pimentel. Já li livros desta altura, tenho por aí um livro da PIDE por ler, eu acho que já li 3, e tenho por aí o livro da PIDE também para ler, e gosto muito da escrita, gosto muito da maneira como ela escreve, como descreve as coisas, como não nos conta nada de maneira aborrecida, por isso eu escolheria esta autora como o pensador atual, ou a pensadora atual que escreve livros de não ficção. A Patrícia pergunta: se você pudesse escolher um ou uma autor para escrever sua biografia, quem seria? Isto com sotaque é tão melhor. Porquê? Pode ser alguém já falecido. Patrícia, desculpa se eu estou a falar mal ou se estou a pronunciar mal, mas é que é impossível não ler isto aqui com uma pronunciazinha de português do Brasil. Então, se eu tivesse que pedir a alguém para escrever a minha biografia, eu escolheria se calhar o José Luís Peixoto, porque li Almoço de Domingo, que é a biografia do comendador Rui Naber, que infelizmente já não está entre nós, e eu adorei. Adorei a maneira como ele escreveu esta biografia, como nos conta a vida deste grande homem, de uma maneira que se calhar não é assim tão óbvia, ou não é uma biografia daquelas que têm um princípio, meio e fim, nasceu no dia tal, fez e... Não, é uma biografia contada de uma maneira diferente, de uma maneira especial, então se calhar eu gostava que fosse ele a escrever a minha biografia, apesar de eu achar que a minha biografia ia ser uma seca e que ninguém ia ter interesse em ler aquilo, mas podia ser uma maneira interessante, ele dava ali a volta ali à história e contava isto de uma maneira se calhar deliciosa, portanto sim, podia ser interessante. Pergunta também: há palavras ou expressões brasileiras que você acha estranhas ou engraçadas? Se lembrar de algum título de livro que se encaixa aí, vale também. Ai Patrícia, título de livro não consegui. Não consegui, andei aqui a pensar, não consegui pensar em nenhum título de livro que fosse engraçado. Lembrei-me de palavras, eu uso muito piripaque. Ai, adoro a palavra piripaque e chilique. Adoro, mas piripaque eu uso imenso. Ai, deu-lhe um piripaque, ai coitado, estava tão mal, dei-lhe ali um piripaque. Acho uma palavra giríssima. Nós aprendemos imensas palavras, especialmente eu, agora já não vejo, mas quando via telenovelas brasileiras eu deliciava-me com as telenovelas brasileiras, porque aprende-se imenso. Aprende-se imenso, é o celular, é o ônibus, é o orelhão, estas palavras giríssimas que há em português do Brasil e esta riqueza que tem a nossa língua, destas diferenças já de vocabulário que há entre o português de Portugal e o português do Brasil. Então eu acho giríssimo e é engraçado que eu quando vou fazer viagens organizadas, nos grupos normalmente também há brasileiros. E é muito engraçado porque os guias normalmente são portugueses ou falam português de Portugal e depois têm que usar palavras ou expressões em português do Brasil, porque senão os brasileiros às vezes não entendem. E então quando fazemos uma pausa vocês podem ir no banheiro. E então acho o máximo ir no banheiro. E o pequeno almoço é às 8. E depois para os brasileiros o café da manhã é às 8. Então eu acho imensa graça ao café da manhã, ao banheiro, acho imensa graça a estas expressões. E estas palavras, mas o piripaque para mim é aquela palavra que eu uso imenso e que gosto mesmo da sonoridade da palavra. Há palavras que em português do Brasil têm uma sonoridade tão especial e tão diferente. O próprio português do Brasil já tem uma pronúncia diferente. Mas depois estas palavras ainda diferentes e especiais, por isso eu gosto imenso. E ao ser professora também de português, também ensino, por exemplo, já aos alunos mais velhos, também ensino as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, porque eles às vezes veem vídeos e são de português do Brasil e perguntam porque é que isto é diferente, porque é que eles dizem assim, não dizem desta maneira. Então é muito engraçado e é giro explicar também esta diferença entre estas duas variedades do português, por isso gosto, não uso assim muitas palavras, mas gosto muito e acho muita piada quando vejo algum filme, alguma série, alguma telenovela em português do Brasil, acho imensa piada às expressões e às palavras, porque realmente a nossa língua é uma delícia. Pergunta também: perdi um dos meus amores felinos em 2021 e fiquei
tocada com a sua perda da Nina. Se não for muito doloroso, você pode contar como ela chegou até você e como foi no início. A Nina chegou até mim em agosto de 2005. Tinha mais ou menos 3 mesinhos e encontrei-a perto de uma barragem. Portanto, estava ali parada, o carro parado, e comecei a ouvir miar, e tinha uma garrafa de água, até a água estava quente, e dei-lhe, e ela bebeu, e coitadinha estava cheia de sede, e peguei nela e meti-a dentro do carro. Entretanto, o vidro estava aberto e ela saltou. E eu saí do carro outra vez e fui apanhar a Nina e trouxe-a para dentro do carro, e ela veio o caminho todo ao meu colo a morder-me os braços. Não era eu que estava a conduzir, felizmente, mas ela veio o caminho todo a morder-me os braços. É normal. Ela não me conhecia de lado nenhum, pensou: quem é esta, para onde é que ela me leva? E a partir daí foi um amor incondicional até ela falecer. Isto agora começa a parte complicada. Foi um amor incondicional. Eu nunca tinha tido já 2 tartarugas, mas nunca tinha tido um gato. E realmente os gatos são fantásticos, e foi a vida que ela teve comigo, foi como se tivesse vivido comigo 50 anos ou 60 anos. Ela faleceu já com 16 e realmente ela veio para a minha casa com 3 mesinhos, portanto foi uma vida quase toda passada comigo. E eu com ela, e eu aprendi imenso com ela, e eu sinto que ela era a minha alma gêmea felina. Portanto, eu digo isto muitas vezes. Ela entendia-me, eu sei que ela me entendia, e sei que tínhamos uma relação de dona e gata um bocadinho estranha, porque parecíamos que éramos iguais quase, e realmente foi fantástico. E no início foi um bocadinho estranho, houve aquela habituação, mas foi rápido habituar-me a ela e ela habituar-se a mim, e por isso eu sei que éramos almas gêmeas, e sei que ela me adorava como eu a adorava a ela, e por isso realmente foi muito especial, e foi muito doloroso perder a Nina. E continua a ser doloroso lembrar-me que ela já não está aqui, fisicamente que já não está aqui, mas continua presente. Uma pergunta que no Brasil é essencial na literatura: a Capitu traiu ou não o Bentinho? E esta pergunta está relacionada com o livro Dom Casmurro. Já li Dom Casmurro, sim, já li. E acho que sim. Acho que ela traiu. Sim, traiu. Eu tenho uma mente muito maldosa e nunca acredito que as pessoas são boas. Eu sou ao contrário. Eu acredito que toda a gente tem uma fase, ou tem uma faceta má, ou tem uma parte má, ou que todos nós podemos ser maus em algumas ocasiões. Portanto, não vou pensar assim de maneira angelical e inocente: não, 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 não. Porque no livro nós nunca ficamos a saber se traiu ou não traiu. Mas eu acho que sim, acho que sim. Sou muito mazinha e acho que sim, acho que ela o traiu, sim. Eu, quando estava a ler o livro, estava sempre à espera que o livro confirmasse esta minha ideia, mas estou cá desconfiada que sim. Não sei, Patrícia, o que é que tu achas, mas eu acho que sim. Pergunta da Margarida: quais as principais diferenças que sentes entre viver em Portugal e em Espanha? O nível de vida, já falei nisso, é diferente, é um bocadinho diferente, pelo menos relacionado Badajoz e Évora. Depois, os espanhóis passam imenso tempo na rua, adoram andar na rua, adoram. Adoram beber a cervejinha antes do almoço, adoram andar na rua até às tantas, especialmente porque aqui, como é mais uma hora, o sol no verão põe-se uma hora mais tarde, põe-se por volta das 10 da noite, portanto esta gente adora andar na rua. Os horários são melhores, eu só trabalho de manhã na escola, depois à tarde trabalho em casa, mas o horário escolar é das 8 às 2, portanto essa parte é excelente. Eu odeio acordar cedo, odeio, mas não há nada como dormir uma cestinha. Portanto, gosto de trabalhar de manhã, gosto só de trabalhar estas horas. O que é que eu apontei aqui mais? As refeições são completamente a horas completamente estranhas. Portanto, eu aqui almoço às 3 e tal da tarde, coisa que eu não faço em Portugal. Sou capaz de jantar às 10 e tal da noite. Coisas muito estranhas dos horários das refeições. Os salários em Espanha são melhores. Os preços de algumas coisas, isso depois depende. Há coisas que eu compro em Portugal, há coisas que eu compro em Espanha, mas há coisas que aqui varia muito. O que se nota mais, se calhar, é o preço dos combustíveis. Nota-se bastante que é mais baixo aqui do que é em Portugal. E não sei se apontei aqui mais alguma coisa assim que eu acho que seja diferente. Eu acho que é a mentalidade também. A mentalidade é muito diferente. Os espanhóis são mais abertos. Os espanhóis gostam muito de se tratar logo por tu. Nós temos muito o formalismo do você e de tratar as pessoas por você, mesmo quando são às vezes colegas de trabalho. Eles aqui é logo tudo por tu, os alunos tratam-nos por tu, pelo nome. Portanto, essa parte também é muito estranha. Eles dizem Paula, Paula. É muito estranho estar na aula eles a tratarem por tu, mas eu já estou habituada a isso. Se calhar até estranho se for a Portugal eles me tratarem por você. Portanto, é tudo muito estranho. Por isso há várias diferenças, sim. Adequo-me mais a umas do que a outras, ou adapto-me mais a umas do que a outras. Há umas que não vão muito com o meu perfil, mas isso sou eu. Por exemplo, esta parte da proximidade, eu sou um bocadinho mais distante do que eles. Eles são mais próximos e gostam de estar a tocar quando estão a falar, e eu não sou assim muito dessas coisas.
Os horários das refeições, eu aqui faço uns horários, em Portugal faço outros, portanto a minha cabeça adapta-se ao sítio onde está. Por isso é basicamente isto, mas a parte que eu mais gosto é a parte de só trabalhar de manhã e de às 2 da tarde ter o assunto, 2 e um quarto ter o assunto despachado. Essa parte para mim é doloroso acordar cedo, mas depois saber que a partir das 2 e um quarto estou livre, essa parte para mim é excelente e por isso é que eles também passam muito tempo na rua, gostam de estar na rua, gostam de beber cervejinha antes do almoço, depois vão almoçar às 3 e tal, depois andam por aí, quando é verão andam na rua até às tantas, por isso sim, há algumas diferenças bastante notórias entre Portugal e Espanha. Para terminar, a Miss Margot pergunta: como escolhes as tuas viagens? Tens alguma conotação literária, lá escondida, curiosidade, preços? Escolho as viagens pelos destinos, o preço também é importante. Sim, é importante, não vou dizer que não vou dizer se me pedirem 10 mil euros ou 15 mil euros para uma viagem, se calhar tenho que pensar bem se a posso fazer ou não. Portanto, sim, o preço é importante. Agora, se tem conotação literária escondida, sim, por exemplo, eu quando fui à Rússia também porque sou apaixonada por literatura russa, portanto, sim, tem alguma ligação. Gostei muito de ir à Inglaterra, de ir a Dublin, porque gosto muito de escritores ingleses e irlandeses, por exemplo. Sim, e depois é os próprios destinos, são cidades, porque eu quero visitar algumas cidades, sim. Por exemplo, quando fui à Polónia também por causa da Segunda Guerra Mundial. Por isso, sim, há conotações literárias, há conotações históricas, sítios que eu quero visitar. Já visitei bastantes sítios relacionados também com a Segunda Guerra Mundial, portanto, sim, também há aqui alguma ligação. E depois vou excluindo, já não tento não repetir destinos, portanto, aqui já fui, agora quero ir ali, aqui, então vou descartando já certos destinos. E depois acabo por deixar se calhar aqueles que são mais longe, que já falei antes, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos também, porque são mais caros, porque são mais longe, porque implicam mais horas de viagem. Depois também depende, se tenho mais tempo e posso passar mais tempo dentro de um avião, se é só um fim de semana ou 3 dias e tem que ser uma viagem curta aqui dentro da Europa, porque tenho menos tempo disponível para passar dentro de um avião, então tem que ser uma viagem mais curta. Depois dentro da Europa já fui a vários sítios, portanto tento não repetir. Por isso é um bocado por aí. Eu queria conhecer o mundo quase todo. Não vou dizer que queria conhecer o mundo inteiro, porque há países que eu não faço questão de conhecer. Por exemplo, muitos países que estão ali em África, ou países que estão, por exemplo, em guerra, não tenho propriamente, por exemplo, República Centro-Africana, não tenho propriamente nenhum interesse em conhecer a República Centro-Africana. Então há coisas que eu descarto logo e depois os outros tento ver. Agora a coisa começa-se a complicar, porque dentro da Europa já conheci muitos países e muitas cidades importantes, então a coisa começa-se a tornar um bocado complicada porque já tenho que ir descartando alguns países. Por exemplo, no norte da África já fui ao Egito, já fui a Marrocos, já fui a Cuba e já fui à Jamaica, portanto ainda tenho a República Dominicana e o México, portanto eu vou descartando e vou escolhendo. Por exemplo, eu agora se tivesse que ir para as Caraíbas, ou iria para a República Dominicana ou iria para o México, portanto já não iria repetir destinos, portanto tem um bocado de ligação por aí, é tentar descartar o que já vi, o que é que ainda quer ver, porque é que quer ver, mas sim, há sempre ligação, normalmente por causa da história, do património, da cultura, também do idioma, porque, por exemplo, eu já fui à Itália, a parte da bota, e já fui à Sicília, portanto tem viagens diferentes, por isso sim, tem sempre alguma ligação com a história, com a cultura, e depois sim, pode ter relação também com algo literário, ou também a relação, neste caso, com a Segunda Guerra Mundial, porque todos os destinos da Segunda Guerra Mundial me dizem alguma coisa e eu gosto de ter o pezinho em sítios que eu sei que são importantes, como por exemplo as praias do desembarque da Normandia, então logo aí é aquela excitação de poder visitar, por isso é mais ou menos assim que eu escolho as minhas viagens. E foram estas as respostas às vossas perguntinhas. Obrigada de coração por me terem feito estas perguntas. Obrigada por me terem feito pensar um bocadinho nas respostas, umas mais óbvias, outras nem por isso, mas finalmente eu trouxe aqui este vídeo tão desejado, finalmente estou tão feliz de ter gravado estas respostas. Sei que o vídeo ficou imenso, gigante, mas tinha que ser. Também não o queria dividir em dois, portanto teve que ficar com este tamanho gigante. Obrigada de coração, obrigada por me terem feito estas perguntinhas, fico mesmo muito contente por terem mostrado este interesse e por terem deixado aqui as vossas perguntas. Digam-me nos comentários o que é que acharam deste vídeo, o que é que acharam das minhas respostas, digam-me tudo aqui na caixa de comentários que eu vou gostar muito de saber a vossa opinião. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!